Ah, não, 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 não. Tira esse agora aqui. Toma cuidado. Aí, Pedrinho, também tá musicalzinho pra caramba hoje, hein? Aí, palhaçada. Nem precisa tu pedir. Não, palhaçada. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa. E agora, meus amigos, vamos acompanhar a repercussão da imprensa carioca sobre essa derrota do Flamengo pro Cruzeiro, aquele jogo maluco, como vocês bem puderam acompanhar. Gabigol foi lá, pênalti no último lance, um vacilo gigantesco do Léo Pereira, um pênalti bobo demais. Foi pênalti. Eu vi torcedores falando, ai, não foi nada. Que isso, o juiz no Flamengo, mas não, gente. Foi pênalti. O Pereira chegou ali, foi muito displicente, sabe? E acabou fazendo pênalti. Gabigol bateu, Rossi defende e no rebote. Ê, futebol, hein? Gabigol no rebote. E a imprensa carioca ficou maluca analisando. E é isso que veremos a partir de agora. O link do programa Os Donos da Bola lá do Rio de Janeiro estará aqui na descrição. Assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Mas você merece o meu abandono. Aí, beleza. Mas eu não vou dançar. Ah, não, 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 não. Tira esse agora aqui. Vou visitar o Atiço. Se vier com o negócio de água sem gás, eu não volto. Eu volto nunca mais. Eu quero é canapé. Toma cuidado. Aí, Pedrinho, também tá musicalzinho pra caramba hoje, hein? Aí, palhaçada. Nem precisa tu pedir. Não, palhaçada. Mas Tá tem vendo que ele brilhou no show da Lady Gaga, irmão? Você sabe que a Lady Gaga cantou a música de óculos? Porque ele tava brilhando pra caramba na areia. A Lady Gaga, ai, me dá um óculos, give me a glass. Que isso, hein? Bom, muito boa tarde. O Rio de Janeiro hoje tá meio barro, meio tijolo, meio bicho bento, porque é só o flusão, e mesmo assim, meu irmão, na Bacia delas Almas, eu tava tomando um Guaraná em pó ali ali em Botafogo ali, acabou que eu mando um abraço pra galera toda que tava lá com o Botafogo, não, no Bota, aqui na terra do Flamengo, na Marina. E o jogo do Fluminense rolando, aí veio o Careca, falou, chefe, pô, o Fluminense, se for assim pro Mundial vai se lascar, ele tinha tomado uma. Quando acabou ele já tava na sexta, é o melhor do mundo, o Flusão me abraçou, me derrubou, bom pra caramba. Bom, muito boa tarde a todos vocês, vamos falar muito do Campeonato Brasileiro, porque afinal teve rodada, os brasileiros, corta ali pra eles, fica só neles ali, Bessinha, pra mim, você que tá em casa, identifica o som. Os cariocas, ó, só o Flusão no sábado, obrigado, Bessa, representou. E o negócio tá feio, todo mundo perdendo. Vamos falar muito aqui, eu tô entalado com o Vasco, negócio de sair bolinha. Tô entalado. Negócio de sair bolinha, aí vou sair bolinha. Porra, nunca fez isso. O que acharam do Flamengo? Esperavam que o Cruzeiro fosse chegar tanto assim, grande partida do Rossi. Tragam pra mim o ponto de vista de vocês. Bom, GV, boa tarde a você, Nandão. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente em casa. Eu achei que ontem o Flamengo... Foi a primeira vez que eu vi o Flamengo ceder tantas oportunidades assim, sob comando do Felipe Luiz, ao adversário. É claro que a gente tem que frisar aqui também o bom jogo que fez o Cruzeiro, que tem evoluído com o passar do tempo. O Leonardo Jardim está começando a dar uma cara para esse time. E é um time que individualmente tem peças bem interessantes, mas o Flamengo é um time melhor. O Flamengo, se tivesse... talvez tido um pouco mais de intensidade, o Flamengo pudesse ter saído de lá com um resultado melhor. Não digo nem com a vitória, mas pelo menos um empate que eu acho que você estaria na conta pelo que foi o jogo. Mas, GV, eu não gostei muito das escolhas do Felipe Luiz, especialmente nas alterações. Eu acho que eu tenho o maior carinho, o maior respeito por ele, eu gosto muito dele, mas o Bruno Henrique já tem uns 4, 5 jogos que não vem bem. Desde que começou essa história toda do extracampo aí, naturalmente... E é normal, eu acho que é até natural você não ter tanta concentração, não conseguir desempenhar tão bem assim, como você vinha desempenhando lá atrás, no início do ano especialmente. E eu acho que se você tem um centroavante no banco, você não tem que ficar improvisando um jogador como centroavante para botar um ponta, que para mim ontem não fez nenhum sentido. A entrada do Michael ontem, eu não acho que era um jogo para ele, era um jogo muito mais físico. Você tem uma zaga do Cruzeiro que é extremamente forte, fisicamente, Fabrício Bruno, o Vidalba, o Fagner pelo lado direito também, a gente sabe como joga o Fagner. E eu tenho me incomodado um pouco com algumas escolhas do Felipe em relação às substituições. Mas eu também acredito que
É uma derrota que, é claro, por tudo envolvendo o Gabigol, do jeito que foi, o roteiro que foi no finalzinho, um pênalti perdido por ele, que no rebote ele faz o gol. Tudo isso eleva ainda mais a decepção e a frustração do torcedor do Flamengo. Mas não dá pra gente também achar que é terra arrasada, achar que tá tudo muito ruim. Ontem, talvez pela primeira vez, eu tenha ligado um sinal de alerta, porque ontem não foi aquele jogo que a gente falou aqui, vem falando nessas últimas semanas, que são jogos em que o Flamengo se impõe, que o Flamengo cria oportunidades, mas não é eficaz. Ontem não. Ontem o Flamengo, na maior parte do tempo, para mim, foi inferior ao Cruzeiro. É assim, a gente fala muito em equilíbrio, né, Fernandão? O Flamengo teve jogos que fez muitos gols, Juventude e Corinthians, em outros jogos criou, mas perdeu muitos gols, e outros jogos não criou nada, chegou e não conseguiu assustar nenhum goleiro, que é o caso dos jogos da Libertadores. Ontem ficou claro que, apesar de um grande elenco de muito talento, o gol do Arrascaeta é um absurdo, o Flamengo não é o Real Madrid que o torcedor costuma gostar de achar que a gente se empolga mesmo, a gente chega aqui, traz o título, é assim mesmo, não que a gente tenha time, né? Mas assim, o Cruzeiro, que é um time que tem boas peças, mas coletivamente estou com bigode, não é nada demais, está começando a ganhar uma cara agora com o Leonardo Jardim, jogou de igual para igual, foi melhor do que o Flamengo, e concordo com o bigode. Eu ouvi uma expressão que a galera usou muito na rede social, é professor Pardal, que era o outro treinador, porque o Felipe às vezes, né, tenta modificar um pouco. Queria que você trouxesse um balanço sobre o que você viu desse jogo, o que isso pode trazer para a gente, inclusive para a continuidade. Queria que você trouxesse um balanço sobre o que você viu desse jogo, o que isso pode trazer para a gente, inclusive para a continuidade. Daqui a um mês e meio tem Mundial, e o sarrafo é mais em cima também. GV, boa tarde para você, para a galera de casa. O que me chamou mais a atenção, além de algumas peças tecnicamente um dia muito ruim no Flamengo, foi o desconforto que o Cruzeiro conseguiu causar no Flamengo, principalmente em um quesito que o Flamengo faz muito bem, é marcar o adversário no seu campo. O Cruzeiro conseguiu deixar o Flamengo muito desconfortável, tivemos jogadores que são importantíssimos para essa construção do Flamengo lá de trás, em uma noite que erraram passes em que não costumam errar, como a dupla de zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira, são jogadores que constroem muito bem, e o Flamengo precisa muito desses jogadores, principalmente nessa saída de bola, e eles erraram muitos passes. O Flamengo não é que deu chances, mas dentro de uma característica própria, não entendeu que naquela noite estava ruim, que não ia conseguir produzir como produz normalmente, e tentou por várias vezes fazer isso, e acabou se equivocando, deu chances ao Cruzeiro. Eu não me lembro da gente falar aqui em um jogo em que o Flamengo teve menos finalizações do que o seu adversário. E o Cruzeiro finalizou bem mais do que o Flamengo, e muito mais no gol. E o Rossi, ontem, na minha opinião, fez o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Concordo plenamente. 9 defesas. Agarrou muito, e de tudo quanto é jeito, tá? E tem gente aí, uns e outros bobões, falando do pênalti que ele tinha que reagir mais rápido. Brincadeira, Foi brincadeira, né? cara. Brincadeira. Ajuda aí. Mas dentro de uma realidade que a gente está acostumado a ver do Flamengo, o Leonardo Jardim conseguiu fazer com que seus jogadores, outra coisa que é meio que surpreendente, entrarem numa rotação maior do que a do Flamengo. O Flavinho foi bem quando falou, a intensidade do Cruzeiro sem a bola foi uma coisa impressionante. Jogadores que, tecnicamente, a gente está acostumado a ver jogar muito bem, como o próprio Matheus Pereira, que não costuma ter essa intensidade física sem a bola, marcando com muita energia. E essa energia fez com que o Cruzeiro fosse melhor do que o Flamengo quase que por todo o jogo. O Flamengo teve algumas chances no primeiro tempo, conseguiu construir alguma coisa, mas dentro de um contexto geral, o Cruzeiro foi muito melhor. E pelo menos que aconteceu isso no início do campeonato, né, cara? O Flamengo numa posição confortável, né, brigando lá em cima da tabela. É bom para acender um alerta também para os jogadores, né, que as coisas não vão acontecer naturalmente dentro do jogo. Você fala isso muito bem. O jogo não é fácil, ele se torna fácil, cara, dentro do que você faz dentro do campo. O Felipe Melo falou um negócio lá no Sport TV que na opinião dele, falta vontade pro Flamengo em alguns jogos. Muita gente discordou, mas isso levantou uma possibilidade. Eu não acho que seja vontade. Acho que falta capricho. Às vezes acho que tem um pouco de displicente em alguns lances. Por exemplo, ontem o Pedro perdeu um gol quando estava que se tivesse que apostar 100 quanto, eu apostava que o Pedro ia fazer. A bola parada na linha da grande área, o Cássio parado, ele vem de esquerda e chapa no meio do gol. O Pedro ali, ele vai bater 1000 e vai fazer 999. A 1 foi a de ontem. Achei que faltou um pouquinho de capricho. Tava sozinho, correndo de frente, dava para posicionar o pé direito e mesmo de esquerda. Já viu o Pedro fazer gol de bicicleta, de calcanhar, de cabeça, de não sei o quê. Então isso
São detalhes. Aí não sei se será contra o treinador, do jogador, e a gente sabe o que acontece, mas são detalhes. O Botafogo de 24, aquele Botafogo famigerado, irmão. Atropelava todo mundo do Flamengo de 19. Tinha chance, matava. Esse ano ainda não tem ninguém assim. Vou botar os números na tela e depois vou trazer o Gabigol falando sobre o Flamengo. Vamos botar os números, ó. Ainda assim o Flamengo teve mais posse, quase 60% contra 41% do Cruzeiro. Aí, Fernandão, 17 finalizações do Cruzeiro contra Quase apenas triplo. 6 do Flamengo, 11 no gol, porque o Flamengo quando chuta 20 faz 1, imagina pra chutar só 6, aí tá difícil, né? 344 passes do Cruzeiro, o Flamengo sempre de 450 pra lá, 514. Cruzeiro, achei interessante também o Cruzeiro, faltinha técnica que chama, né? O tempo todo, para não deixar o Flamengo jogar, é óbvio. A atuação do Wilton Pereira, mais uma vez, muito questionável. 9 do Flamengo e cartões ali equilibrados. Vamos ver a Gabigol falando sobre o Flamengo e a gente volta para falar mais sobre o jogo. Então tá aí, né? Um pouco da reação. Não vou nem colocar para não estressar de novo. Já basta do que aconteceu de ter que procurar as notícias e toda hora aqui. Gabigol. Futebol tem dessas coisas, né? A gente vai continuar trazendo para vocês informações lá do Rio, a repercussão que a imprensa falou, muitas informações ainda hoje. Também tem atualizações sobre o João Félix no Flamengo, o que tá acontecendo. A gente vai trazer para vocês muitas notícias em breve. Deixa o like, inscreva-se no canal. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Até logo mais. Valeu!